Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos para começar mais um estudo da Palavra de Deus nesse dia, a fim de que a Palavra de Deus entre no nosso coração, né? Ela transforma a experiência, fortalece as nossas decisões e é bom sempre começar o dia estudando a Palavra. Eu agradeço a Deus por sua companhia e por sua força em tomar esse vídeo, levá-lo a outras pessoas, assim a Palavra de Deus se espalha. Continue fazendo assim. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito isso e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos lá. Se tu, Senhor, observares iniquidades. Agora nós vamos no Salmo 130. Que salmo extraordinário, hein? Eu fico me perguntando o que seria de nós se houvesse somente a justiça no nosso caminho. No sentido de que Deus julga somente com base na justiça. O que seria de cada um de nós? O salmista, no Salmo 130, ele fala isso, né? Ele fala assim, ó, no verso 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? O salmista tinha medo, tinha pavor de que os seus pecados, tão graves como eram, seriam capazes de separá-lo permanentemente, para sempre de Deus. Quem subsistirá se tu, Senhor, observares a iniquidade? É por isso que ele faz aquela oração, que Davi faz aquela oração, Senhor, não me trate conforme o meu pecado, mas segundo a multidão das suas misericórdias. Há um registro dos pecados. Você encontra isso lá em Daniel capítulo 7, você encontra isso em Apocalipse também. Há um registro dos pecados. A Bíblia fala que aquele que não foi escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado para dentro do lago do fogo. Nós sabemos que o livro da vida contém o registro dos nomes, mas sabemos também que o livro memorial contém ali os registros dos pecados de todo ser humano. É por isso que ele vai pedir para Deus fazer aquela seguinte oração, Salmo 51, versículo 1, quando ele diz assim, apaga as minhas transgressões, ou seja, limpe o registro, Senhor, não permaneça o registro, não olhe para a iniquidade, por isso apaga, para que esse registro não permaneça no seu livro, porque quem é que poderá subsistir, né? Quem é que poderá? Agora, olha que interessante. O verso 4, ele apela para Deus porque ele sabe que Deus é misericordioso. Veja o verso 4 do Salmo 130. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Veja que não é o medo que leva o indivíduo a adorar a Deus. Nunca deveria ser o medo a motivação. O que leva à reverência, leva à adoração, à fidelidade a Deus, é o ato de Ele perdoar. Mais uma vez, contigo, porém, está o perdão para que te temam, ou seja, é a bondade de Deus. O que a lição fala aqui? A adoração genuína fundamenta-se na admiração do caráter amoroso de Deus e não no medo da punição. E aí ele é convidado a esperar no Senhor, né? No Senhor. Olha só o verso 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Ou seja, eu estou aqui, Senhor, aguardando a manifestação da sua misericórdia, eu aguardo o seu perdão para o meu pecado, e ele está motivando-nos a aguardar. Eu nunca vi ninguém se arrepender por ter esperado em Deus. Inclusive, a palavra esperar do hebraico kavar literalmente significa esticar. E a mesma raiz para a palavra, a raiz hebraica para a palavra esperança. Interessante, né? Esperar não é uma atitude passiva de cruzar os braços a fim de que
a misericórdia venha, não. É esticar-se esperançoso ou aguardar ansiosamente a intervenção do Senhor. Você percebe que a esperança aqui do salmista não estava fundamentada no seu otimismo, mas na palavra de Deus que nos diz: aguardo o Senhor e espero na sua palavra. Tá vendo? É você esticar-se em direção a Ele. É você não ficar simplesmente passivo, esperando no sentido passivo do termo, mas para você se inclinar diante dele em busca do perdão. Que coisa extraordinária, quantas coisas boas nós aprendemos no Salmo 130, né? O verso 7 diz assim, ó: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então aí ele faz o apelo, termina fazendo apelo para que todo o povo se junte a ele em buscar o Senhor por perdão, por redenção, por purificação, e espera Israel no Senhor, espera. Ou seja, confie, ou seja, busque e confie que no tempo do Senhor Ele virá com a sua providência. E aí, queridos, você tem esperado no Senhor, tem buscado dele o perdão? Se você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados de maneira que esse arrependimento te levou à mudança, de maneira que você não cometa mais esse pecado, não fique atormentado com uma consciência culpada, porque o Senhor é longânimo, o Senhor não te trata consoante a sua iniquidade, o Senhor não te julga baseado unicamente na sua iniquidade, mas na multidão das misericórdias do Senhor. Lembre-se das palavras de Tiago, no capítulo 2 e o versículo 12, quando diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se Deus olhar para a sua e para a minha iniquidade, para o seu pecado, para o meu pecado, nenhum de nós haveríamos de sobreviver, nenhum de nós haveríamos de escapar à punição. Mas é porque o Senhor desvia seus olhos da nossa iniquidade e nos aplica a sua misericórdia, e aí traz a nós a esperança. Eu repito porque é importante. Não é o medo da punição que deva ser a motivação para adorar o Senhor. A adoração provocada ou oferecida com base no medo é uma adoração imperfeita e Deus não aceita. É como aquele indivíduo que pegava aquele animal aleijado, doente, porque ia morrer mesmo, então vou oferecê-lo em sacrifício a Deus. Essa é uma oferta defeituosa e Deus não aceita. Uma adoração motivada pelo medo é uma oferta defeituosa. Deus não pode aceitá-la. O que leva o salmista a adorar, no verso 4, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ou seja, é a bondade, é a misericórdia, é quem é Deus no seu infinito amor que deve nos levar à adoração. Nós estamos admirados com o caráter morável ou amoroso de Deus, e isso nos leva, deveria ser suficiente para nos levar à adoração. Querido amigo, querida amiga, há perdão abundante, onde abundou a graça, abundou o pecado, superabundou a graça, há perdão abundante para você, para que você, como eu, que nós sejamos motivados a nos inclinar diante de Deus em adoração. Vamos orar? Exaltado seja seu nome, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor não nos trata consoante as nossas iniquidades, porque o Senhor desvia de nossos pecados o olhar e nos trata conforme a sua bondade e misericórdia. É isso que nos leva, Senhor, à adoração ao teu nome. Não há Deus em cima no céu e nem embaixo na terra que seja tão compassivo e longânimo e perdoador e misericordioso como o Senhor. Por isso receba a nossa adoração no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.